O Titã Fundador é o mais poderoso de todos os titãs, tendo habilidades insanas. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos. O link para os outros vídeos vai estar no card. Vamos detalhar todos os poderes, habilidades e curiosidades do Titã Fundador. Salve fanáticos em Shingeki no Kyojin e inscritos nesse canal. Eu sou o Joel e se você ainda não é inscrito, se inscreva e bem-vindo à família Anime no Kokoro. Para desenhar tudo o que você imaginar, o link está na descrição. O Titã Fundador se originou há 2000 anos atrás numa pequena tribo eudiana, onde uma menina havia sido acusada de libertar os porcos. Os porcos serviriam para alimentar o povo pelo duro inverno que estava chegando. E ao decidir abrir a baia e deixar os porcos fugirem, o povo ficou sem porcos e teriam que fazer uma força-tarefa para caçar e conseguir coletar porcos a tempo. Isso é uma tarefa extremamente difícil, afinal de contas, naquela época, sem nenhum equipamento, apenas arco e flechas e cavalo, era bem difícil caçar e isso poderia ser uma tarefa bem complicada. Ao deixar os porcos fugirem, ela basicamente condenou algumas pessoas a passarem fome. E isso trouxe a ira de todas as pessoas, inclusive do líder dessa tribo eudiana que mandou caçar a menina pela floresta como um porco, fazendo assim uma piada. Essa menina, com medo, apavorada, se escondeu de árvore em árvore, correndo pela floresta, tentando fugir dos seus caçadores. E quanto mais ela ia para o centro da floresta, mais densa ficava a floresta, até que ela avistou uma árvore que parecia ser feita de pedra, uma árvore gigantesca, a maior árvore que existia em toda aquela região. A árvore também tinha um desenho parecido que ela tinha sido feita por gigantes. Era um desenho muito estranho que aquela árvore tinha. E no meio das suas raízes havia uma fenda em formato de triângulo, uma fenda que tinha o tamanho suficiente para uma menina do tamanho da Ymir passar. Ela pensou que se escondendo ali, debaixo da raiz da árvore, ela poderia enganar os seus caçadores e sobreviver. Afinal de contas, ela já tinha sido acertada por uma flecha. E ao se esconder ali dentro, era tudo muito escuro e ela acabou escorregando e, para surpresa de Ymir, e nossa também, ela caiu dentro de um lago que havia dentro da raiz da árvore. E Ymir foi afundando dentro dessa água, afundando cada vez mais. E quanto mais ficava escuro, mais a menina ficava apavorada, porque ela saísse, ou gritasse, ou se debatesse, alguém iria encontrá-la. Mas do fundo desse lago, vem um ser extremamente pegajoso e cheio de tentáculos e se conecta a Ymir. Uma grande explosão destruindo completamente a árvore e uma região enorme da floresta acontece. Os caçadores da menina ficam impressionados com o tamanho da explosão. E logo em seguida vem o inimaginável, um gigante com uma aparência bizarra, muito semelhante àquela menininha que eles estavam caçando. Ymir tinha se tornado a primeira titã, a titã fundadora, a portadora dos 9 titãs e que tem o controle de moldar, manipular e alterar tudo o que ela quisesse. Ymir foi a primeira titã e também a primeira portadora do titã fundador, que futuramente se dividiria. Essa criatura, cheia de tentáculos que se conectou a Ymir, é baseada em uma criatura que já existiu que se chama Alucigênia. Claro que essa criatura no nosso mundo não fornecia poderes de titã para as pessoas, mas são duas criaturas extremamente parecidas porque o escritor, o Isayama, se baseou na Alucigênia para criar esse ser que fornece o poder de titã para as pessoas, esse parasita. Ymir tinha duas opções: sair pelo mundo e tentar conquistar sozinha as coisas, afinal de contas ela tinha acabado de receber o poder de titã e não sabia controlar, ou voltar para onde estava o rei Odiano e pedir abrigo. O inverno estava chegando e ela, sem saber controlar os seus poderes de titã no inverno, ela achou que morreria. Ela não sabia que tinha regeneração, ela não sabia que tinha a maioria dos poderes que tinha, então ela decidiu voltar ao rei e pedir ajuda a ele. Ela falou: eu sobrevivi, eu ganhei um grande poder, eu consigo virar uma gigante, eu posso vencer guerras para você, posso construir cidades, pontes, posso fazer muitas coisas, posso ser muito útil para o seu exército e para o seu império. E o rei não só aceitou, como teve 3 filhas com Ymir. Essas 3 filhas, Maria, Cine e Rose, foram as meninas que herdaram o poder do titã graças ao canibalismo. A gente sabe que existe uma regra que quando um portador de titã morre, um bebê eudiano aleatório recebe o poder. Então provavelmente elas não precisariam ter canibalizado a mãe, mas nunca saberemos se foi preciso ou não. Para saber qual das filhas é a mais velha e mais forte, qual eram os titãs de Cina, Maria e Rose, o link tá aí no card. E a partir daí veio a descendência do povo eudiano. Todas as pessoas que são eudianas hoje, de alguma forma, são descendentes de Cina, Maria e Rose. Baseado na lenda da árvore Yggdrasil, que é uma árvore que tinha 3 raízes que se dividiam em 9 mundos, muito provavelmente, as 3 filhas de Ymir tiveram 3 filhos, e esses 3 filhos herdaram os 9 titãs, dividindo assim o poder de Ymir em 3 e depois em 9 e não se dividindo mais. Acredita-se que seja baseado muito nessa lenda da árvore, que existe em outras obras. Acontece que a filha mais velha começou a herdar o titã fundador, ele era dividido para a realeza. E na monarquia, nós sabemos que o filho mais velho é levado a sério, e ele é sempre o líder. Então, sempre aquele que reinava sobre os outros tinha o titã fundador. O titã fundador consegue fazer muitas coisas, mas ele precisa estar na posse do sangue real. Dessa forma, o titã fundador teve vários usuários de 13 em 13 anos, até passarem 145 gerações. 145 gerações depois, surgiu um rei que sempre
impedia as batalhas dos Eldianos. As famílias nobres estavam sempre combatendo umas com as outras, porque o Império de Eldia tinha crescido a um ponto que ele era o maior império do mundo, e ninguém era mais poderoso que o Império de Eldia. Sendo assim, sem ter mais inimigos, eles começaram a combater entre eles mesmos, de tão grandes que estavam. As famílias nobres, portadoras de titãs, brigavam entre elas, um querendo o titã do outro. E quem sempre entrava no meio dessa confusão para trazer a paz era o portador do titã fundador. Até que um dia acabou a paciência do rei 145º. Ele decidiu idealizar um lugar onde as pessoas não lutariam mais, onde o poder dos titãs não seria profanado e que as pessoas respeitariam a paz, viveriam em paz e não entrariam mais em combates. O rei imaginou uma forma de fazer isso. O nome desse rei era Karl Fritz e o lugar que ele escolheu foi a Ilha Parades, uma ilha cheia de recursos naturais, onde ele levou dezenas de milhares de titãs colossais, colocou eles em círculo e fez com que a cristalização dos titãs os cobrissem de tijolos. E assim ele fez as muralhas Cinemaria e Rose e colocou dentro delas a humanidade que ele escolheu para viver em paz. Essa é a ideia do titã fundador 145º. Esse rei fez um acordo de paz. Ele mandou um comunicado para todo o povo eldiano, explicando que aquele era um mundo de paz, mudando a memória das pessoas que estavam dentro da muralha e avisando que se alguém, de alguma forma, violar a paz que existe dentro das muralhas, ele vai sair e atacar com força bruta. O Tratado de Paz de Karl Fritz era esse. Ele viveria no seu mundo de paz, mas ninguém deveria incomodá-lo dentro das muralhas. Nem ele, nem nenhuma geração depois dele. E assim a paz funcionou por bastante tempo, com o povo vivendo na ignorância e vivendo trancado dentro das muralhas. E assim, o grande Império Eldiano tinha sido reduzido a algumas pessoas, e essas pessoas foram perdendo para Marley. As estratégias militares de Marley surpreendentes fizeram com que Eldia fosse completamente dominado. E assim, Eldia passou a ser apenas um distrito dentro de Marley, e os Marleyanos passaram a usar abraçadeiras para serem identificados como um povo de segunda categoria. Um povo inferior, um povo que seria discriminado do nascimento até a sua morte. E a estratégia de Karl Fritz de fazer com que os humanos dentro das muralhas acreditassem que fossem os últimos da face da Terra, cercados pelo terror dos titãs, seria, pelo menos por um tempo, um plano perfeito de paz que funcionou corretamente. Todas as pessoas que herdaram o titã fundador, depois de Karl Fritz, seguiram à risca o seu acordo de paz. Eles não faziam nada para libertar a humanidade das muralhas, nem muito menos do pesadelo dos titãs. Eles entendiam o que Karl Fritz desejava com seu acordo de paz e assim mantinham o legado do rei. A primeira pessoa a quebrar essa regra foi Frida Reis. Isso porque a regra era que se alguém maculasse as muralhas, ela deveria atacar. E quando o Titã Colossal destruiu o portão da muralha, ela não fez nada. Na verdade, ela foi para o ritual de transferência de Titã. Mas ela, ao invés de defender o seu povo, decidiu transferir o seu Titã antes. Sendo assim, o novo portador do Titã não saberia controlar o Titã fundador e teria que ter um tempo de maturação até que ele soubesse. E dessa forma, o acordo de paz de Karl Fritz foi quebrado. E quem não deixou com que essa transição fosse feita foi o pai do Eren, que lutou, venceu o Titã Fundador e devorou Frida, ganhando assim para ele mesmo o poder de fundador. Agora Grisha, um eldiano sem sangue real, era o portador do Titã Fundador. E por também ter seus 13 anos de vida acabando, afinal de contas essa regra de 13 anos é muito complicada porque é pouco tempo, Grisha decidiu passar o seu Titã para Eren. Seria o segundo eldiano na história a herdar o Titã Fundador sem ter o sangue real. E assim, Eren se torna portador do titã de ataque do seu pai e do titã fundador de Frida Reis. E sabendo dessa história, vamos ver todos os poderes e habilidades do Titã Fundador. O Titã Fundador é o Titã que possui mais habilidades entre todos os 9 Titãs. O Titã Fundador tem controle mental sobre os outros Eldianos, não sendo necessário ele se transformar em Titã para usar os seus poderes. Poucos Titãs concedem habilidades para o ser humano na forma base sem se transformar. O Titã Fundador pode criar, controlar e manipular Titãs da forma que ele quiser. Ele pode criar Titãs sem a necessidade de seres humanos, ou ele pode transformar seres humanos Eldianos em Titãs. Ele pode também criar e controlar e moldar titãs originais, os que já existiram e os que existem. Dentro dessas invocações ele pode combinar os titãs originais, fazendo um titã assim com mais poder. Ele pode apagar, manipular, moldar, alterar as memórias de todo o povo eldiano, além de poder mandar comunicados e colocar as pessoas em uma espécie de mundo espiritual, onde elas se encontram, elas conseguem se comunicar entre elas lá, e elas escutam uma alta voz, um poderoso trovão de voz, que é a voz do portador do Titã Fundador, que fala com todos eles ao mesmo tempo. Nesse mundo, também é possível encontrar pessoas que já foram portadoras de titãs de outras eras. É possível falar com elas, mesmo elas já tendo morrido, é possível se comunicar e interagir com todas as pessoas que já tiveram titãs em algum momento. Titã Fundador é a chave para esse mundo da consciência, onde é possível fazer praticamente tudo, onde o tempo passa de uma maneira diferente e onde foram moldados e criados os titãs. Ali a gente tem uma representação de Ymir quando criança. Ela fica com um baldinho moldando titãs na areia, construindo os novos titãs ali, e ela pode regenerar o corpo inteiro de um portador de titã que sofreu dano. E foi usando essas habilidades que o rei 145, o Karl Fritz, criou dezenas de milhares de titãs colossais que usam um endurecimento.
O Titã Colossal a gente sabe que ele não usa o endurecimento, mas o Karl Fritz foi capaz de criar dezenas de milhares de titãs colossais e fazerem deles assim as muralhas Maria, Sina e Rose. Então, o Eren descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que não precisava necessariamente ser um sangue real para ter o poder do Titã Fundador e controlá-lo na sua totalidade. Na verdade, ele precisa tocar em alguém que tenha sangue real. E esse toque, essa conexão, faz com que Eren controle o poder do Titã Fundador. Ao tocar em Historia ou tocar em Zeke, Eren desperta o poder do Titã Fundador. O interessante aqui é que como se fossem degraus. Historia não tinha um Titã, mas ela tinha sangue real. Então ele conseguia acessar determinadas habilidades do Titã Fundador. E Zeke e Dina Fritz, que tinham titãs e tinham sangue real, afinal Dina Fritz é mãe de Zeke, ao tocar na mão do titã de Dina Fritz, ele conseguiu usar o poder do Titã Fundador para controlar titãs puros. Então quanto mais a pessoa for sangue real e ter titã, mais ele consegue acessar os poderes do Titã Fundador. E a pessoa que tem titã e tem o sangue real não precisa necessariamente estar de acordo, ela não precisa concordar que o Eren vai usar o poder, o Eren simplesmente ao tocar na pessoa domina o poder. O Titã Fundador também pode invocar titãs originais em uma medida praticamente infinita. Isso porque se Karl Fritz tivesse invocado apenas os titãs colossais que já existiram, ou seja, os antigos portadores, ele teria invocado no máximo 144 titãs colossais. Afinal de contas, passado de 13 em 13 anos, desde a existência dos titãs, só existiram 144 titãs colossais antes dele. Então, como nós sabemos que tem dezenas de milhares, fica claro que o poder do Titã Fundador pode invocar quantos titãs originais ele quiser. E ele invocou dezenas de milhares de titãs colossais que sabem usar o endurecimento. A escala da modificação de memórias também parece ser praticamente infinita, já que uma vez Karl Fritz comunicou todas as pessoas eldianas que existiam no planeta sobre o seu acordo da Ilha Parades. Parece não ter nenhum tipo de limite essa conexão neural. Porém, ela é limitada apenas ao povo eldiano. Alguma limitação ela deveria ter, afinal de contas esse poder é muito gigantesco. Se forem asiáticos, marleanos ou qualquer outro povo que não seja eldiano, descendente de Ymir, eles não são afetados pelo poder do controle mental do Titã Fundador. E o Titã Fundador também pode alterar a composição corporal de todo o povo eldiano, podendo criar mutações, criar imunidade, saúde, regeneração ou qualquer coisa que ele imaginar. Ele pode também até mesmo transformar todos eles em titãs. Essa habilidade já foi usada uma vez, algumas gerações atrás, para curar o povo eldiano de uma epidemia. E o plano de Zeke é usar essa habilidade para fazer todos os eldianos ficarem inférteis, fazendo com que o povo eldiano seja extinto por não conseguirem se reproduzir. E o Titã Fundador também pode desativar os poderes de Titã, fazendo com que os portadores de Titã percam sua capacidade de se tornarem titãs. E ele pode, consequentemente, fazer com que todo o poder de Titã no mundo deixe de existir. O Titã Fundador é curiosamente semelhante com a Lucigênia, quando ele aparece no corpo de Ymir Fritz ou quando aparece no corpo de Eren. Os tentáculos ficam à mostra. Se você quer saber o que é esse parasita que entrou nas costas de Ymir, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre ele. O vídeo vai estar aí no card. O Titã Fundador é o mais poderoso de todos os titãs e ele poderia viver sem os outros titãs e criar outros titãs semelhantes a ele. O Titã Fundador também pode remover a regra dos 13 anos ou mudar a regra de que um bebê eldiano aleatório recebe os poderes de Titã quando um portador de Titã morre. Todas essas regras foram criadas pelo Titã Fundador e podem ser alteradas por ele. E o interessante do Titã Fundador é que quem representa ele é a criança Ymir Fritz. E ela serviu ali como escrava ao sangue real, à família real, durante 2000 anos. Durante 2000 anos, Ymir espera por algo que nem ela mesma sabe o que é, servindo cegamente a família real e fazendo tudo o que é ordenado por eles. Então uma pessoa mudaria completamente essa regra. Uma pessoa que não é de sangue real alteraria completamente a era. Eren, ao dizer para Ymir que ela não era nem escrava e nem deusa, tocou no coração daquela menina de 2000 anos e fez ela se libertar. Eren, com seu senso de liberdade, atingiu os sentimentos do Titã Fundador e fez com que ele quebrasse a regra do sangue real, fazendo assim com que Eren conseguisse utilizar os poderes do Titã Fundador, mesmo sem ter o sangue real. Nesse ponto, Eren já não precisava mais de Zeke. Tanto que Zeke foi morto e Eren continuou utilizando o seu poder. E a ideia de ativar o estrondo e livrar o mundo de todas as pessoas que não são eldianas, de certa forma, agradou o Titã Fundador e agradou Ymir. Se o Titã Fundador realmente for um ser maligno que quer dominar a humanidade, colocando todos eles sobre o seu poder e sua descendência titânica, isso iria de acordo com o Eren. Mas aí o senso de liberdade do Eren estaria quebrado, porque a liberdade que ele sonha jamais existiria. Todos eles seriam vítimas de serem escravos do parasita. Se pararmos para pensar, todos os descendentes de Ymir também são descendentes do parasita, já que Ymir e o parasita se fundiram, eles são filhos híbridos de humanos com parasitas. E a raça humana, que não é descendente híbrida, está sendo completamente dizimada pelo estrondo. O povo eldiano é o povo mais violento que já existiu. E eles cometeram, durante muitos anos, várias atrocidades contra a humanidade. Violência,
guerras, massacres, e a descendência do Titã Fundador seguiu a ideologia de Karl Fritz de se trancar dentro das muralhas porque eles acreditavam que o povo eldiano realmente deveria ficar preso. Eles acreditavam que por causa dos seus crimes, seus pecados do passado, eles deveriam ficar trancados dentro das muralhas como punição por toda a violência, sofrimento e dor que eles causaram à humanidade no passado. Então, sabendo que o Titã Fundador pode fazer essa alteração corporal e mental, o rei Karl Fritz criou essa alteração corporal e mental para as pessoas assim que elas herdarem o Titã Fundador. E as pessoas, quando elas herdavam o Titã Fundador, elas ficavam extremamente pacíficas, calmas e obedeciam. Porém, o Eren não se enquadrava em um dos quesitos, o sangue real, e isso fez com que ele quebrasse a roda que estava girando perfeitamente há tantos anos. Eren não foi influenciado pela regra. E assim Eren foi capaz de dominar completamente o uso do Titã Fundador, sendo assim, provavelmente, o usuário mais habilidoso de Titã que já existiu em toda a história. Quem sabe, até mesmo mais do que Ymir. Aqui estão todas as informações sobre o Titã Fundador. Se você gostou desse vídeo, já sabe, eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.